Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra muito forte de Deus para você. E hoje nós desejamos falar sobre a oração da igreja. O poder que existe em uma oração, tá certo? Baseado no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do verso 5 até o 12, que diz o seguinte: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. E os guardas, diante da porta, guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às tuas costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos. Amém? Eu posso orar com você e por você? Então ora comigo. Paizinho, te louvamos, bendizemos o teu nome, porque só tu és digno, Pai, de ser adorado, bendizido. Senhor, onde houver alguém que adore a Ti, que louve o Teu nome, que esteja nesse momento ligado com o seu pensamento ao céu, que o Senhor dê acima de tudo discernimento, sabedoria para entender e compreender os mistérios da Tua palavra. Que o Senhor faça isto ou esta, Pai. Ter oportunidade de orar. Talvez alguém perdeu a força para orar, mas que no dia de hoje o Senhor renove as forças dele ou dela. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, amados, é um texto bastante conhecido dos irmãos, onde a qual fala sobre a oração incessante da igreja. E quando uma igreja tem por propósito orar, a gente vê cadeias sendo quebradas, a gente vê a história sendo mudada, a gente vê um viciado sendo liberto, a gente vê um bêbado sendo transformado. Isso tudo recorrente ou decorrente à oração da igreja. A situação em que Pedro se encontrava é semelhante à de muitos que hoje em dia estão aprisionados pelo príncipe deste mundo, completamente cercados por um sistema do qual não podem ser libertos sozinhos. Não pode se libertar sozinho. Mas se existe uma igreja, se existe alguém que se encontra de joelhos, e deixa eu te dar uma boa notícia: a oração de um justo pode muito aos seus efeitos.
Deixa eu te dar outra boa notícia. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se você soubesse o valor que há em teus joelhos, se você soubesse o quão precioso é aquele momento, você a sós com Deus, dentro do quarto, com a porta fechada. Talvez não tenha muitas palavras para ser ditas, talvez você nem esteja entendendo o que Deus muitas vezes quer, mas se orar, você vai obter resposta dos céus. Nosso maior erro, sabe qual é? Falta de oração. E quando a gente atenta para a forma como Pedro foi liberto nesse texto que nós fizemos a leitura, nós podemos verificar como Deus opera mediante a intercessão do seu povo, para libertar aqueles que são alvos de orações da igreja. E quando eu olho para tudo isso, a gente percebe que a igreja estava ali e o texto vai dizer que a igreja fazia contínua oração. Não era oração de 10 minutos, não era oração de 15 minutos. Ah, pastor, o senhor está dizendo que a oração que funciona é a demorada. Não, a oração que funciona é a oração verdadeira. Sabe, sem máscaras, entendendo e reconhecendo nossas limitações e, acima de tudo, fazendo valer a vontade de Deus. Porque Deus quer que nós oremos, Deus quer que nós busquemos a Ele. A Bíblia diz em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto pode achar, invocai enquanto está perto. Êpsio, Ele está aí do teu lado. Muitas vezes a gente, em vez de falar para Deus, em vez de relatar para Deus, nós muitas vezes falamos para pessoas que não resolvem. E coisa boa é conhecer homem ou mulher que gosta de orar, verdadeiras colunas de oração. Ah, como é bom conhecer este ou estas que têm uma vida pautada em oração. E por incrível que pareça, estes são os mais bombardeados. Sim, porque muitas vezes eles têm por ministério, o ministério da intercessão. E poucos são os que carregam esta responsabilidade tão grande de orar por tanta gente. E hoje eu quero estar aqui rendendo graças a Deus por estas vidas, sabe? Pela igreja intercessória, pela igreja que intercede, pela igreja que se coloca na brecha. Eu me lembro que certa feita a Bíblia vai dizer que o rei Ezequias recebeu uma carta de ameaça enviada por Senaqueribe. E o que eu acho interessante é que Deus dá a resposta. Deus dará a resposta. Porque o que eu acho interessante é que Senaqueribe, tanta pessoa para se levantou logo contra aquele que é escolhido por Deus. E o texto vai dizer-nos que Ezequias pega a carta, leva para o templo e ali ele mostra a carta a Deus. Ele vai entregar as suas petições. Sabe, também no livro de Isaías, capítulo 38, vai dizer quando Isaías é confrontado, ou melhor, o rei Ezequias é confrontado, melhor dizendo, porque Isaías era o profeta que levara o recado de Deus. Então a Bíblia diz que toda ação gera uma reação. E a Bíblia vai dizer que quando Isaías leva a sentença dizendo põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás, Ezequias vira o rosto para a parede e ora. E a Bíblia vai dizer que no mesmo minuto que Isaías está no pátio, Deus manda Isaías voltar e dizer para ele, olha, eu ouvi as orações, eu ouvi. Você está entendendo? Deus ouve as suas orações. Nunca diga, Deus não está me ouvindo.
Está demorando, está doendo, está sangrando. Ei, psiu, Deus está te ouvindo. Deus está contemplando tudo. Haverá resposta, haverá mudança de cenário. Deus vai libertar quem está acorrentado. De uma coisa eu tenho certeza, Deus vai libertar quem estará acorrentado. E muitos dirão verdadeiramente, Deus é Deus quem faz coisa grande. Amém. Amados, nunca desista de orar pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos, pelo teu pai. Nunca desista. Uma hora deve velar e muitos saberão que Deus é Deus. O gigante pode até ser alto, mas maior é Deus. E o teu joelho tem uma força enorme, sabe? Nunca desista de orar. A Bíblia diz, orai sem cessar. Então, amados, ore, busque, clame e com certeza haverá resposta de Deus para você, para todos aqueles que clamam, que buscam, que intercedem em nome de Jesus. Deixa eu estar mandando hoje os parabéns. Parabéns muito especial. Sim, os parabéns muito especial para todos aqueles que aniversariam, que completaram mais uma primavera, tá certo? Deus é aquele que está cuidando de tudo. Deus é aquele que faz tudo novo, em nome de Jesus. Parabéns para a irmã Ana Paula Ferreira. Ana Paula Ferreira, de Itapecorumirim. Parabéns para a serva do Senhor. Parabéns também, glória a Deus, para os aniversariantes ainda hoje. Parabéns para todos os aniversariantes de hoje. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe seus sonhos, seus projetos, em nome de Jesus. E que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida, em todo o tempo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado para todos sempre, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor e muito obrigado pelo carinho de ter você aqui, pela oportunidade de ter você ouvindo a palavra do Senhor. E, se possível, eu gostaria de fazer um pedido, se não for te incomodar muito. Se inscreve no nosso canal Bíblia na Mão, Palavra no Fogão, lá no YouTube, tá bom? Deixa o teu like, teu joinha, comenta, compartilha e seja um missionário do Bíblia na Mão, tá certo? Se você também desejar abençoar este ministério, que é muito carente, então, nossa chave Pix, 819-8686-5026, 819-8686-5050-2626, tá bom? Opção celular, meu nome, Carlos Adriano Pereira da Silva. Um abraço, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ô glória!